Bitcoin hoje está caindo em uma situação completamente caótica, visto que a gente não estava tendo quedas nos últimos dias, até que chegou agora uma bomba para as altcoins e para o próprio Bitcoin, que está caindo 10% hoje. A gente vai entender tudo agora o que está acontecendo. Eu mereço o seu like. Nesse momento a gente tem que juntar nossa mão e o seu like é o aperto de mão entre todo mundo aqui. A gente vai entender agora e ficar calmo com a situação, tá? Primeiro de tudo, por que o S&P 500 está praticamente no 0 a 0 e o Bitcoin está caindo, sendo que a gente estava completamente correlacionado? Então aqui vem uma informação importante, que é o que? FTT, o token que representa a corretora FTX, a segunda maior do planeta, está caindo 73%. Isso porque aconteceram alguns problemas. Eu não vou entrar nesse assunto, mas o que aconteceu? A FTX deu um problema, o token deles despencou, a Binance chegou e deu uma oferta de compra para a FTT. Então a primeira corretora, a maior corretora do planeta, está querendo comprar a segunda maior. Então eles vão praticamente monopolizar tudo, o maior volume do planeta de criptomoedas, na mão de uma pessoa, do CZ, o dono da Binance. Então com isso aqui tá dando uma assustada no mercado. Nossa, o que está acontecendo? Porque nós tivemos primeiro esse anúncio negativo da FTX com problemas de saque, o pessoal desesperado. E se você for no gráfico de 1 hora no Bitcoin, você vai perceber que a gente teve o início de uma queda. Depois a gente teve essa queda. Nesse candle verde que você está vendo aqui, foi a hora que a Binance, o CZ, falou: eu vou comprar FTX, eu vou dar uma oferta de compra para eles, já que eles estão precisando de ajuda. Então foi aqui que o mercado criou praticamente uma esperança. E para você ver o que aconteceu, a BNB, o token que representa agora a Binance, deu uma subida estratosférica e devolveu tudo. Então olha só o nível que a gente está tendo nesse momento de volatilidade nesse mercado, e é um momento delicado. Por quê? Ninguém esperava por isso. A análise gráfica em si falava que a gente estava tendendo mais para o short no momento, mas a situação acabou se escalando demais. Então, no gráfico, o que a gente tem? Qual o comportamento do mercado nesse exato momento? Beleza, a gente já tinha conversado que você não era para de forma alguma, cantar reversão nesse momento, porque a gente ainda se mantinha, nos mantinha. E porra, agora ferrou o português também. Foda-se essa merda de português. A gente tem o seguinte: a gente estava dentro de um range lateral e enquanto a gente ficar nesse momento, a gente não vai ter expectativa de rompimento para cima, para baixo, para qualquer lado. Ou seja, a mesma regra que se aplicou aqui em cima, quando a gente conversou que a gente tinha uma resistência importante, uma resistência que defendia vários ranges laterais, vários ranges limites que a gente tinha dentro desse intervalo. Então, olha só, presta atenção no que eu estou querendo te dizer. A gente estava nesse range, a gente fez o rompimento para cima, a gente elevou o range lateral, ainda a gente se mantém nesse padrão. E a perspectiva era o quê? Cara, se ele bate aqui em cima, a tendência é o quê? Ele bater de novo aqui embaixo e continuar essa lateralidade. Da mesma forma que se ele elevar o nível novamente, ele poderia bater aqui em cima nos 24 mil. Mas o interesse do mercado é o quê? Defender zonas de rompimento de primeiro impacto. E o que a gente teve agora foi basicamente uma defesa desse ponto e levou a gente direto para o menor suporte que nós temos dessa tendência, que é 18 mil dólares e 500, que é a nossa base que a gente veio brigando nos últimos dias. Então qual que é a intuição de um investidor, a gente que mexe com o mercado nesse momento? A gente poderia pensar que agora a gente está propenso a ter um long, ter uma alta, uma defesa momentânea desse suporte, mas a pressão vendedora está cada vez mais forte, o que torna isso aqui uma situação completamente atípica. Se você for reparar, o mercado ele segue geralmente quem? O Bitcoin. O Bitcoin cai pra caramba, as altcoins derrubam pra caramba também. Só que nesse exato momento o mercado está seguindo a FTT. A FTT começou o dia menos 25%, depois foi para menos 50% e agora menos 70% foi o que acabou dando gatilho para o mercado cair para os 18.500 dólares. Então eu quero que você entenda que agora a gente está à mercê completamente da FTT. Pô, essa rima aqui foi sensacional. Então, qual que é o nosso sentimento nesse momento? A gente tem que ser crítico em questão de sinais. Primeiro sinal, o mercado está batendo suporte. A gente pode esperar que, se essa situação que eu lembro vocês é atípica, ela não reforçar cada vez mais essa força vendedora a ponto de a gente romper de primeiro esse suporte. E aí eu falo para vocês que a situação desse rompimento não é nem um pouco favorável, tá? A gente romper essa zona de suporte aqui é praticamente nossa última esperança, por assim dizer,
de ter um range lateral sendo mantido. A gente tinha duas oportunidades e possibilidades nesse momento. Um rompimento para baixo desse range lateral macro entre 18.500 e entre 24.500 e um rompimento para cima desse range macro. E a gente está mais perto de ter esse rompimento para baixo, o que torna tudo mais caótico. Então a gente conversou, rompendo os 24, a chance da gente começar uma reversão é muito alta. Da mesma forma que a gente rompeu os 18.500 para baixo, é um sinal completamente negativo para o mercado nesse exato momento. Eu lembro vocês, a situação é atípica, nós estamos tendo muita coisa acontecendo, não tem como você falar que o mercado ia pumpar e dumpar tão rápido como foi. A gente tem que entender que o mercado de risco é assim, enquanto o S&P tá tudo numa boa, não tem problema nenhum com eles lá, o problema é só em cripto. Então nessa situação, a gente precisa analisar também os padrões que estão aparecendo. Se você for dar uma olhada, nós estamos tendo aqui praticamente um triângulo que entrega uma baixa para a gente, o triângulo descendente, tá? Então, com isso aqui, temos algumas perspectivas. O português está todo falhado aqui, tá? E que perspectiva seria essa? Primeiro, continuar a gente... Cara, continuar o range aqui dentro dessa região, respeitando o padrão, a ponto de romper depois, mas antes defender essa zona aqui. E o ideal, confesso para vocês, seria um mercado defender aqui a região dos 18.500 e dar uma oportunidade de alta, fazer uma confirmação em qualquer resistência que a gente tenha rompido agora, suporte, virou suporte, resistência, tá tudo embaralhado nesse momento, porque o mercado sobe e cai toda hora e cara, eu tô realmente assustado com o que aconteceu aqui, com tudo isso que aconteceu. Em 5 minutos o mercado tava maravilhoso, em 5 minutos o mercado já tava desesperançoso, em 5 minutos o mundo tava acabando. Então, isso significa o que pra gente? O principal que você precisa botar na sua cabeça nesse momento, eu sei que parece tudo desesperador, mas com certeza eu deixo claro pra vocês, a situação pode piorar. Pode piorar porque nós estamos num suporte completamente perigoso nesse momento. O ideal, o intuitivo do mercado é defender essa zona agora, tá? Outra coisa, as altcoins estão caindo bastante, mas eu quero que você observe nessas altcoins que apesar dessa queda que nós estamos tendo, muitas altcoins ainda se mantêm em estrutura de alta. Então a queda que nós estamos tendo agora, a gente está devolvendo um pouco da alta que a gente teve anteriormente, o que deixa tudo mais perigoso também, porque a gente tem mais espaço para cair nessas moedas. Significa o fim do mercado? Não necessariamente. O mercado trabalha em ondas, a gente precisa entender isso, mas como isso aqui é uma situação atípica, ninguém é treinado para uma situação como essa, é normal você ficar com medo, desesperado, querer fazer besteira, querer comprar, é normal, desde que a sua perspectiva, a sua projeção seja mais para o futuro longo prazista do que curto prazista, porque aqui a gente está sujeito a tudo. Então o ideal é a gente realmente observar com calma até onde a gente pode ir nesse momento. O índice de força relativa saiu lá da região otimista do mercado, desceu aqui diretamente para a região pessimista, indo para a sobrevenda. Cara, no gráfico diário isso é absurdo, a gente está tendo uma porrada, uma quebra total de qualquer padrão de alta que o mercado tentou construir. Seria viável a gente colocar toda a culpa dessa alta que a gente estava construindo, que tinha sinais sim claros que a gente poderia subir mais ainda? A gente pode colocar a culpa na Binance, na FTX, que causou esse problema todo, assim como a Luna. A Luna foi a primeira experiência que o mercado teve de caos total, um projeto completamente grande sendo derretido de forma instantânea. Agora a gente está tendo uma segunda ocorrência disso aqui, que com certeza traz lembranças negativas para o mercado todo. Isso gera medo, e o medo gera sell-off do mercado, uma queda dessa proporção. Então no meio do caminho pode esperar que tem pessoas comprando, mas eu ainda atento vocês. Você achar que essa queda que está acontecendo é a oportunidade do século, não é. Eu vou pegar aqui, por exemplo, tá? DYDX, e eu quero que você observe isso aqui. A queda que nós estamos tendo nesse exato momento aqui, tá até com os detalhes da minha última operação, mas de qualquer forma, esses detalhes que estão aparecendo aqui mostram pra gente que onde o mercado está nesses momentos, pelo menos essa altcoin, ela tem muito espaço para cair aqui, pelo menos, tá? Desse ponto de agora tem mais 15% para cair. E o que eu quero te mostrar aqui é que há espaço para queda, tá? A Altilis subiu para caramba, agora está devolvendo parte desse lucro que ela teve. Então, mesmo assim, as altcoins se mantêm em projeção de queda porque tem mais espaço para cair. Então, a gente tem que ficar esperto nessa situação.
Não tem como eu falar com vocês que isso aqui é maravilhoso, o mercado está testando um suporte importante e o que a gente pode esperar nesse momento é uma esperança, pelo menos uma perspectiva que o mercado possa se segurar em algum suporte importante. E Douglas, qual o suporte o mercado poderia segurar nesse momento? Agora que a gente está rompendo praticamente os 18 mil dólares, essa última zona que bate em várias sombras aqui, como a gente pode ver, nós temos por último aquela sombrinha lá do fundo, 18.100 não, 17.683, 17k e 700, tá? Então, olha só como é que a gente está perto do suporte master dessa tendência e a situação, com certeza, merece cautela. Não vá achando que você vai comprar aqui, o negócio vai começar a subir, porque realmente, a partir de agora, o cenário ficou muito mais confuso. É claro que a gente ainda coloca em perspectiva o seguinte: nós estamos retestando, prestes a retestar praticamente este fundo que a gente criou aqui atrás. O que a gente que mexe com o mercado, com gráfico, a gente pensa com isso aqui? Cara, fundo confirmado. Como assim fundo confirmado? Ele forma um fundo aqui, uma sombra, o mercado vai lá e retesta esse fundo e dá o fim da tendência. Cara, beleza, mas qual foi a última vez que isso aconteceu? Então você quer que eu te mostre? A gente já teve essa ocorrência na metade do ano passado acontecendo também. Lá atrás, 2021, a gente teve o quê? O mercado formou uma primeira sombra de uma queda, depois ele fez várias traps aqui e depois de um longo tempo, alguns dias depois, ele veio, retestou esse ponto de suporte e pum, deu uma porrada para cima. Então a gente não pode deixar de lado, pelo menos para entender que essa situação de agora, ela pode significar para a gente que o mercado vai retestar um fundo e ali vai ser a prova de todas as provas, se a gente vai segurar ou não. Mas no momento, o que a gente está tendo nesse exato momento do mercado não tá bacana, tá sendo um candle absurdo de queda e o principal, o mercado não está dando espaço para respiro. E você pode ver que da mesma forma que o Bitcoin ele tá caindo, vamos dar uma olhada na FTT e olha só, menos 82%. Cara, é uma empresa grande, a segunda corretora do planeta, tendo um token desvalorizado 83%. Cara, não tem como falar que isso aqui é completamente normal. A gente tá tendo praticamente uma Luna 2.0. E aí eu te penso, é tenso, né, Douglas? Porra, eu te falo o seguinte, cara, é sensacional, minha cabeça tá muito doida agora. Imagina se a gente tiver uma Luna 3.0, uma terceira Luna. Aí você fica pensando, cara, e se for a moeda que eu tenho? E se for o que eu tô comprado? Porra, e se for aquela? Se for aquela que eu tenho na carteira? Então, imagina isso em grande escala, o que o mercado não iria sentir nesse momento. Então, é por isso que eu falo com vocês que a situação agora exige cautela, é uma Luna 2.0. Da última vez que a gente teve a ocorrência da Luna, nós tivemos um efeito completamente pessimista no mercado. Não lembro, na verdade, qual dessas quedas que aconteceu essa parada da Luna, mas foi em alguma delas, tá? Então, no mais, a gente tem que ficar esperto. Eu peço que você se inscreva nesse canal pra gente sempre ficar atualizado do mercado. Eu peço desculpas se isso aqui não foi um vídeo muito fluido, porque foi um negócio mais emergencial, nem tava programado pra fazer vídeo hoje, mas eu tô fazendo aqui pra vocês. E deixa o seu like, tá? Vamos entender melhor. E me segue no Instagram, @DougTadeu, pra você pegar mais informação lá, que eu vou ficar postando conforme o mercado for respondendo. No mais, nem era pra tá fazendo vídeo aqui agora. Forte abraço pra você. Amanhã a gente se vê, dependendo do que acontecer no mercado. Mas olha lá no meu Instagram que a gente vai falar muito sobre isso lá. Tamo junto, forte abraço e é nóis.